Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se O Amor nos Finais dos Tempos. O amor das pessoas nos finais dos tempos. Como é que vocês acham que está o amor? Neste momento, nós já estamos nos finais dos tempos. Como vocês acham? Está perfeito? Todo mundo está se amando, se entregando um ao outro? Vamos entender a palavra de Deus? Vamos ver aquilo que Jesus nos falou lá atrás, há 2000 anos atrás, e o que já está acontecendo hoje? Vamos prestar atenção. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 8 a 12, nosso Senhor Jesus estava falando dos finais dos tempos, da profecia dos finais dos tempos. Então ele nos disse assim: tudo isso é o começo das dores. Então vos entregarão à tortura e à morte. E por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Muitos tropeçarão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Assim disse nosso Senhor Jesus. Jesus mostrando o que iria acontecer nos finais dos tempos: guerras, terremotos, tsunamis, doenças, fome. E fala também sobre o esfriamento do amor, que as pessoas seriam egoístas, gananciosas. Um ia odiar o outro, o filho ia odiar o pai, não respeitariam mais as leis de Deus, acabaria o amor, esfriaria o amor. Então Jesus disse: tudo isso é o começo das dores. É o começo das dores, da grande tribulação. Então, Jesus disse: então vos entregarão à morte, à tortura e à morte. Vão perseguir os eleitos por causa da palavra do Senhor, por causa do nome santo de Jesus. Vão perseguir os eleitos, os batizados no Espírito Santo. E por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Vão odiar os cristãos verdadeiros. Muitos tropeçarão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão a muita gente, e está assim de falsos profetas, pastores gananciosos, sacerdotes gananciosos, mentirosos, contando mentira e traindo as pessoas por lado errado da vida. Hão de surgir muitos falsos mestres, muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará, porque haverá muita maldade. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 8, que é um resumo, Paulo também nos conta sobre isso. E Paulo escreveu assim para nós: fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílicas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus,
tendo a aparência de piedade, mas desmentindo o seu efeito. São pessoas de mente corrompida, reprovadas quanto à fé. Irmãos, apóstolo Paulo vai mais longe ainda do que Jesus falou. Ele descreveu uma série de tipos de pessoas que já estão agindo e vão agir muito mais nesses finais dos tempos. E ele nos diz: fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, pensando só em poder e dinheiro, presunçosas, soberbas, narizinho empinado, difamadoras, caluniadoras, fofoqueiras, rebeldes a seus pais, não obedecendo aos seus pais, ingratas, sacrílicas, pessoas sem coração, implacáveis, caluniadoras, mentirosas, falando calúnias, incontinentes, desumanas, pessoas desumanas, inimigas do bem, só fazendo mal, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do mundo do que de Deus, pensando só nos prazeres do mundo e afastada de Deus, tendo aparência de piedade com carinho de santo, mas por dentro dando testemunho contra o efeito da palavra de Deus. São pessoas que mentem, pessoas de mente corrompida, reprovadas quanto à fé da palavra de Deus. Isso acontecerá e já está acontecendo nos finais dos tempos. E Paulo continua na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 agora, de versículo 3 a 4. Paulo nos diz: pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme seu gosto se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido, e assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Irmãos, Paulo está afirmando: pois vai chegar um tempo, e esse tempo já está acontecendo, em que muitos não suportarão a sã doutrina, as leis de Deus, a palavra de Deus. Não suportarão a palavra de Deus, se afastarão de Deus, mas conforme seus gostos, seus prazeres, se cercarão de uma série de mestres que só atiçam os ouvidos. Vão buscar falsos mestres que vão só pregar palavras que agradam o seu coração, mas que não diz a verdade. Vão falar promessas de Deus bonitas, mas não vai falar que Deus é justo, Deus da justiça, que vai cobrar aquilo quando você fizer de errado. Falsos mestres gananciosos, que só vão pensar em seu dinheiro, no seu poder, pregando palavras que não vêm de Deus. E essas pessoas de fé acabada, afastada de Deus, vão se entregar para eles. E assim, deixando de ouvir a verdade da palavra de Deus, eles se desviarão para as fábulas, para as mentiras. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Então, queridos irmãos, vamos entender aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás e o que o apóstolo Paulo também escreveu. Nós já estamos no Apocalipse e o amor de muitos está esfriando. As pessoas estão buscando seus prazeres e esquecendo da casa de Deus e da palavra de Deus. Vão se entregar ao mundo e se afastarão de Deus. Então virá o julgamento a eles. Amém.